listas acima citadas. Que direitos humanos tem um ser assassinado em aborto? Aborto, práticas utilizadas em hospitais. Drogas, via oral ou injetadas, indutoras da contração uterina, Cytotec, oxitocina endovenosa, mifepristona e outras. Processos mecânicos, primeiro trimestre, curetagem, sucção e pinças. Microcesárea, gestação acima de 3 meses, retirada cirúrgica do feto. O corpinho abortado servirá para experiências, fornecerá matéria-prima orgânica para laboratórios ou morrerá afogado em bacia com água. Aborto, práticas utilizadas por curiosos e métodos caseiros. Traumatismo, introdução de metades de tesouras, cabides, talhos de mamona, etc. Dilatação, curetagem, punção. Também pancadas contundentes, choques e outros métodos indescritíveis. Trituração seguida de sucção, introdução de tubo plástico com pequenas lâminas dilaceradoras na extremidade, versão minimalista das de um liquidificador. Após a trituração, sucção. Produtos químicos, inoculação, por injeção, de substâncias cáusticas no interior do útero. O feto é morto por queimaduras letais em pouco tempo e a mãe, frequentemente, adquire esterilidade total. Choque térmico, comum entre gestantes mais carentes, imersão em água bem quente, ou aplicação de bolsas de água quente ou gelada diretamente sobre o abdômen. Nos bastidores da obsessão, Pag. 124, Nona ed., Manuel Filomeno de Miranda, Espírito. O silêncio era aterrador. Nenhum som, nenhuma galhofa, exceto, de quando em quando, alguns gritos de terror que partiam das arquibancadas. Temos hoje uma casa de justiça, reticenciou. E para fazer-se mais temerário, apostrofou, julgaremos uma criminosa que chegou da terra para os nossos presídios, há quase um ano. Apareceram os que se poderiam chamar jurados, que tomaram lugar em assentos reservados, um acusador, 2 testemunhas, uma de lamentável aspecto lacerado, e a outra, apenas uma pasta informe, perispiritual, estiolada, que, mantida numa cesta nauseante, foi colocada sobre uma mesa, em destaque, no centro do proscênio. Algemada e atada a uma corrente, jovem mulher de uns quase 35 anos foi trazida, acolitada por 2 guardas e conduzida ao palco da triste encenação. O semblante desencarnado e expressão de loucura deformavam-na em grande parte. Andrajosa e imunda, quase rastejava, minada pela ausência de forças. O simulacro de julgamento era de certo confrangedor. A infeliz relanceou os olhos baços várias vezes, traduzindo o quanto de sofrimento lhe invadia o ser. O acusador, impertigado e ferino, narrou. Esta mulher vem da terra, após uma vida de abominação. Tendo oportunidade de fazer-se mãe, 6 vezes consecutivas, delinquiu em todas elas, evadindo-se, pelo infanticídio, a qualquer responsabilidade para com os próprios atos. Na última vez, fez-se vítima da própria leviandade e desencarnou após terrível e demorada hemorragia que lhe roubou toda a possibilidade de sobrevivência. Dentre os a quem ela impediu voltassem à carne, aqui estão 2 vítimas suas, em diferentes estados. Uma conseguiu retomar a forma anterior, mas apresenta os sinais das lâminas que lhe romperam o corpo em formação. O outro ainda dorme, hibernado, na forma desfigurada, graças ao despedaçamento sofrido, no ato do aborto. Logo despertou, porém, no túmulo, alguns dias após o desenlace, acreditando-se viva no corpo, ignorante das realidades espirituais. Um soldado nosso deu-lhe voz de prisão pelos crimes cometidos e, algemando-a, trouxe ao cárcere, em que tem estado até este momento. A sua primeira vítima, que pertencia aos nossos quadros, apresentou queixa, há muito,
o que nos levou a assisti-la por alguns anos e agora nos reunimos para fazer justiça. O pobre espírito assistia a tudo, quase sem se aperceber. Parecia semi-desvairado, recolhendo a muito esforço mental algumas expressões esparsas, que no entanto não conseguia coordenar. Os insultos e doestos choviam, atirados em abundância. A testemunha fez chocante narração, várias vezes interrompida pelo vozerio das galerias, após o que, uma voz se destacou na bulha, anunciando o veredicto. Culpada, gargalhadas estridentes espoucaram de todos os lados. O doutor Theophrastus ergueu-se e, depois de receber mesuras dos comparsas, sentenciou: façamos com ela, o que no íntimo sempre foi, uma loba. Acercou-se da sofrida entidade e, fitando-a, escarnecedor, passou a ofendê-la, vilmente. A vítima não apresentou qualquer reação. Era como se a sua visão se encontrasse longe, a fixar as evocações dos abortos delituosos a que se entregara nos dias de insensatez, que ficaram para trás, mas que não se consumiram. Obrigando-a a ajoelhar-se, enquanto lhe estrugia no dorso o longo chicote sibilante, ordenou, de voz estertorada: víbora infeliz, devoradora dos próprios filhos, toma a tua forma. A que já tens na mente atormentada. A tua justiça é a tua consciência. Obedece, serpente famélica. A voz, impregnada de pesadas vibrações deletérias e vigorosas, dobrava os centros de parca resistência perispiritual da atormentada, e, diante dos nossos olhos, ao comando do sicário cruel, que se utilizava de processos hipnóticos deprimentes, atuava no subconsciente perispiritual abarrotado de remorso da infanticida, imprimindo-lhe a tragédia da mutação da forma, num horrendo fenômeno de licantropia, dos mais lacerantes. A cena estranha continuou por mais alguns momentos e o atormentado espírito da mulher-lobo foi, por determinação do chefe, remetido ao interior para ser colocado em defesa do anfiteatro. Houve, ainda, algumas outras demonstrações de hipnose elementar e grosseira, porém de efeito na multidão, atônita, quando o espetáculo foi encerrado, após a saída do infame séquito e do seu Famanás. Um tanto deprimidos, saímos, também, e voltando a respirar o hálito da natureza, quando chegamos à praça em que se encontrava a União Espírita Baiana, depois da jornada pelo mesmo processo, adentramo-nos, para receber energias revitalizantes e esclarecimentos finais do vigilante benfeitor. Recompondo o círculo e carinhosamente recebidos pelos que ficaram, fomos concitados à oração, após o que Saturnino, empenhado em esclarecer-nos, elucidou, pausado. Aparentemente, os infelizes companheiros que morejam no anfiteatro constituem segura organização ao serviço do mal. Adestrados na prática da ignomínia, supõe-se preparados para investir contra os espíritos atormentados que gravitam em ambos os lados da vida, emanados às paixões que os consomem, paixões cujo comportamento facilmente sintonizam com eles e outros afins, caindo-lhes nas malhas vigorosas que, em última análise, se transformam em instrumentos de que se utiliza a lei divina para corrigir os que ainda preferem os tortuosos caminhos. Muito tempo se passará até que as leis de amor, leis da vida, portanto, se estabeleçam em definitivo entre nós. Convém considerar que só o bem tem características de perfeição, por ser obra de Deus, que é perfeito. O mal, engendrado pelo espírito atribulado, opera por métodos de violência e, dessa forma, é falho, o que atesta sua procedência. Não fosse isso e não nos poderíamos ter adentrado no recinto das intervenções malignas. Agradeçamos, portanto, ao Senhor. Teremos ensejo de retornar ao anfiteatro, oportunamente, para prosseguir observações e tarefas, quando, então, o irmão Glauco desempenhará função específica junto ao nosso irmão Theophrastus.
Os trabalhos foram encerrados quando os primeiros raios da alva venciam a teimosia da noite. Aborto. De Vida e Sexo, Pag. 73, 20ª ed. Emmanuel, Espírito. Falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece-se, habitualmente, de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama a segurança e duração para que se mostre assente nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas, a preço de violência. No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os zelos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar, com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira, no campo da assistência recíproca, se revelam mais claramente perceptíveis e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito, no mundo maior. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física, na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo, gradativamente, na carteira do corpo carnal, as lições profundas do amor que nos soerguerá, um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas e, então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos, no plano espiritual, em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes, em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação, em torno do aborto delituoso,
para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de teologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. 3. Alegações para a rejeição da gravidez. 1. Adolescência, imaturidade. Estatísticas comprovam que, infelizmente, a prática de abortamento vem crescendo em nosso país. Dados colhidos em pesquisas recentes informam a realidade. Para cada 1 milhão de adolescentes brasileiras entre 11 e 19 anos que engravidam a cada ano, 200 mil recorrem a um aborto. A adolescente reage à cirurgia apresentando, posteriormente, traumas físicos, psicológicos e espirituais em escala muito mais acentuada que a mulher já adulta. Nas camadas sociais economicamente menos favorecidas, maior número de meninas leva a gravidez a termo, pois faltam os recursos para abortar que favorecem as adolescentes que pertencem a famílias de maior poder aquisitivo. O sentimento de culpa se manifesta na adolescente de forma intensa, frequentemente conduzindo a depressões violentas. Em números estatísticos, o índice de suicídios pós-aborto é 3 vezes maior que em quaisquer outras circunstâncias. Dos registros de um hospital estadual na cidade do Rio de Janeiro constam, às dezenas, casos idênticos a esse que narramos. A adolescente chega ao hospital, sozinha, com febre e sangramento forte, contínuo. Muito assustada, é imediatamente encaminhada à emergência. Recusando-se a revelar nome e endereço, apresentando descontrole emocional e negando saber a possível causa da hemorragia, é submetida a exames pela equipe médica de plantão. Após verificada a realização de aborto recente, ante a necessidade de cirurgia urgentíssima e ciente de estar correndo risco de vida, a infeliz menina resolve se identificar. Mr. 14 anos, estudante do 1º grau. Membro de igreja protestante ortodoxa, recebendo educação rigorosa e conservadora, considerou-se inteiramente incapaz de assumir a gravidez perante os familiares e a comunidade. Abandonada pelo namorado, jovem e irresponsável, optou por recorrer a uma parteira curiosa, habitualmente procurada pelas meninas de sua escola quando se viam em idêntica situação. Sigilosamente o aborto foi realizado através da inserção de metade de uma tesoura no útero, com movimentação enérgica do instrumento em todas as direções, para provocar expulsão do feto indesejado. Consequências: perfuração do útero e do reto, grave infecção e hemorragia. Conduzida à cirurgia, precisou ser submetida à esterectomia, retirada do útero, sutura intestinal e longo tratamento de infecção e anemia. Sobreviveu à situação impossibilitada de ter mais filhos. Encontramos preciosa orientação para prevenir esse tipo de ocorrência desastrosa em A Questão do Namoro. Os Caminhos do Amor, Pag. 146, 23º ed., Dalva Silva Souza. Para aprofundar nossa análise da questão, busquemos a contribuição de Emmanuel. Ele trabalha com uma definição de namoro mais restrita, focalizando exatamente o momento que queremos destacar aqui. Segundo ele, namoro é um período que se traduz por suave encantamento e precede a integração de duas criaturas para a comunhão sexual. Pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos faculta, entendemos que esse suave encantamento nasce da interação entre essas duas pessoas, cujos pensamentos estão reciprocamente vinculados nesse momento de suas vidas, resultando num fenômeno de complementação magnética que causa prazer. É natural que essa interação desperte os impulsos sexuais e o desejo de vivenciar em toda a sua profundidade essa emoção. Para que cada um dos indivíduos envolvidos possa, contudo, viver a experiência sexual em seus aspectos positivos, é importante que já tenham alcançado certo grau de maturidade e noção das responsabilidades que estão aí envolvidas. Pela perspectiva espírita,
Compreendamos que esse encantamento entre duas pessoas resulta de diferentes causas que podemos resumir assim. 1. Planejamento elaborado antes da atual encarnação. 2. Imersão de lembranças de encontros sexuais em outras encarnações. 3. Cumplicidade em ações passionais de outras vidas. 4. Harmonização das irradiações anímicas devido à afinidade entre as duas almas. Embora as causas sejam diferentes, os efeitos podem se assemelhar, isto é, um jovem sente-se atraído e encantado por outro, pelas ligações existentes entre eles no passado. Os fatos do passado podem ter sido vivenciados de maneira diferente por eles, mas as emoções que emergem então, vividas em regime de reciprocidade, são, por isso mesmo, interpretadas como provenientes de um profundo e duradouro amor. Acrescente-se a isso a possibilidade da influência dos espíritos ligados a um ou ambos e que, pela necessidade que sentem de renascer, projetam vibrações que acentuam nos enamorados o desejo de interação sexual. Logicamente, acontecendo a união dos sexos, esses espíritos terão a chance do retorno à vida. Mas podem esses jovens descobrir mais tarde que, na verdade, foram tomados pela paixão que não souberam controlar e acabaram assumindo responsabilidades para as quais ainda não estavam preparados. Esse é um quadro que se desenha nitidamente na experiência dos que estão enfrentando o problema da gravidez na adolescência. A partir daí, descortinam-se vários caminhos, mas todos crivados de dificuldades. Um deles é a opção pelo aborto com todo o cortejo de sofrimento que pode acarretar, tanto físico quanto espiritual. O outro é o casamento fadado a insucesso, pela inexperiência e imaturidade dos adolescentes, somadas às interferências dos pais que serão na realidade os financiadores da aventura. Uma terceira alternativa é os pais da menina assumirem a educação da criança, exigindo da filha uma série de condições que podem ir do compromisso de abster-se de outros relacionamentos, enquanto estiver na dependência deles, até a exigência de abandono dos estudos, para ser babá do próprio filho. Outra seria esses jovens assumirem a responsabilidade de criação do próprio filho, partindo para o mercado de trabalho, sem terem ainda atingido um nível de profissionalização que lhes permita encontrar um bom emprego. Nenhuma dessas soluções se mostra plenamente satisfatória para os envolvidos, sobretudo para aquele que renasce, por ter que conviver com a turbulência dos conflitos psicológicos que prejudicarão acentuadamente seu crescimento. A última opção, embora possa parecer, a princípio, a mais adequada, pode ocasionar muitos ressentimentos entre os jovens pais, que se acusarão mutuamente, ao longo da experiência em comum, pelas frustrações profissionais e dificuldades materiais que precisarão enfrentar. Se conseguirmos um diálogo franco e aberto com nossos filhos, poderemos apresentar-lhes essas informações e discutir com eles a questão tão controvertida e propagada do amor livre. Bem disse o Chico Xavier: se é livre, não pode ser amor, porque o amor é com responsabilidade. O melhor caminho é o uso da sexualidade com a consciência dessa responsabilidade. E é exatamente a atitude responsável dos jovens enamorados que mostrará aos espíritos a eles ligados que haverá uma oportunidade para a reencarnação mais à frente, em condições muito mais propícias ao bom êxito do projeto que os traz de volta à vida carnal. 2. Inconveniência, inoportunidade. De forma idêntica, também a ocorrência de gravidez inesperada em outra faixa etária, fase adulta, muitas vezes provoca a rejeição, insegurança, impulso de fuga ao compromisso de assumir um, ou mais um, filho, demonstrando ignorância do que rege uma reencarnação. A mulher está integrada numa sociedade contraditória, que valoriza a maternidade enquanto se empenha em ampliar a legislação que permite o aborto. Egoisticamente voltada para o seu momento, sua história pessoal, suas dificuldades,
frequentemente considera que interromper uma gravidez constitui saída menos dolorosa do que assumir um filho que lhe traria dificuldades. Mesmo sob um código penal que pune com prisão quem pratica o aborto, salvo em casos de estupro, ou risco de vida para a mãe, nenhuma mulher já foi condenada exclusivamente por esse crime, segundo informação fornecida pelo Tribunal do Júri de São Paulo à revista Veja de 17/09/1997. Assim, situações como crise conjugal ou proximidade de separação, adultério, preocupação com a carreira profissional em ascensão ou medo de desemprego, insuficiência de recursos, preservação da própria liberdade, receio de rejeição familiar, social ou religiosa quando a gravidez não se manifesta dentro do padrão de relacionamento tradicional, falta de responsabilidade afetiva, constituem portas abertas a esse crime hediondo, justificado por políticos irresponsáveis, desejosos de ampliar sua popularidade, ao lado de juristas equivocados, ainda ignorantes da divina lei. Segue-se uma série de casos que ilustram o que acabamos de expor. Dolorosa perda de, no mundo maior, Pag. 140, 21ª ed., André Luiz, Espírito. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. Calderaro, rogou, ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos, e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me, bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu, há momentos, deixou uma filha na crosta planetária, há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se, aos 20 anos, nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, e tendo, contra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencanado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio, em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, admente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesmo extremo recurso,
capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela, de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho presuntivos são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Fim do breve preâmbulo. Calderaro continuou, mas, não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos: a situação é muito grave. Ajudem-na, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem, implacáveis, em ronda sinistra. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. O quadro era horrível de ver-se. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis, no campo do pensamento: odeio. Odeio este filho intruso que não pedia vida. Expulsá-lo-ei. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava, chorosa: poupa-me. Poupa-me. Quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei minha dívida. Pagar-te-ei com amor, não me expulses. Tem caridade. Nunca. Nunca. Amaldiçoado sejas, dizia a desventurada, mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas minha vida, perturbas minha estrada. Detesto-te. Morrerás. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh! Mas assim, nesse estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente, inquieta, não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Não, não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite.
Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se, admirada, na contemplação da genitora. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu, ansiosa: filha querida, venho a ti, para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas, como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamente transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada do ouvinte recordou as convenções sociais, de modo vago, como se viver um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou, socorre-te da consciência, antes de tudo. O preconceito é respeitável, a sociedade tem os seus princípios justos, entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor, em que devemos permanecer com Deus, exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás, de encontro ao coração, um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando, em paz, a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão, abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora, é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te aos salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio, e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público, se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos, com dedicação ao bem e serenidade na dor. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência. O mal pode perder-nos e transviar-nos, o bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos, sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília. Não te fiques nessa atitude impassível. Não exolhes do cérebro o coração,
a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde ilusão. Não persistas no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes? Na terra, sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas, incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparaste, enfim. Estou sozinha, com um problema atribulativo. Não tenho, agora, coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste, e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não, não. Não desisto, nem mesmo a tua voz que, a despeito de tudo, ainda amo. E é-me impossível retroceder. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Zero, filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos, que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo, agora, a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu ajo errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso, e a noite do mal é, sobremaneira, mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Não complicas, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobrações. Mereces quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual deverá rotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente, para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana, aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa, a esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma, restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo. Ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira, reclamando: não posso. Não posso mais. Não suporto. A intervenção, agora. Não quero perder um minuto. Fixando a companheira, por alguns instantes, com terrífica expressão,
Ajuntou. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, não. Irei até ao fim. Preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo. Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava, desse modo, oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível. E, com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena, sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se, instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo, desesperadamente, às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtrai ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesas ao campo celular que a expulsava. Não estaríamos, ali, perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra. O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou-lhe o processo hemorrágico, violento e abundante. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Odeio-o. Odeio-o, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia, no auge da ira. Vingar-me-ei. Pagarás ceitil por ceitil. Não te perdoarei. Não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delitoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder, que impera em ti, habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro em mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, e, por isso, minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei. Seguirás comigo.
Os raios mentais destruidores cruzavam-se, em horrendo quadro, de espírito a espírito. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso, entre os homens, para complicar os problemas e destruir a paz, que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco, nestes momentos, um fato pavoroso, que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que Adura opere os corretivos indispensáveis. Oh! Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas, como ficarão? Permanecerão entrelaçadas, assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha, e informou: agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Infortúnio materno. De Contos e Apólogos, Pag. 169, Nona ed., Irmão X, Espírito. Em pleno hospital da espiritualidade, pobre criatura estendeu-nos o olhar suplicante e rogou: o Senhor consegue escrever para a terra? Quando mo permitem, repliquei entre pesaroso e assombrado. Quem era aquela mulher que me interpelava desse modo? A fisionomia escaveirada exibia recordações da morte. A face inundada de pranto tinha esgares de angústia e as mãos esqueléticas e entrefechadas davam a ideia de garras em forma de conchas. Dante não conseguiria trazer do inferno imagem mais desolada de sofrimento e terror. Escreva, escreva, repetia chorando. Mas escrever a quem? As mulheres, clamou a infeliz. Rogue-lhes não fujam da maternidade nobre e digna. Peço não façam do casamento uma estação de egoísmo e ociosidade. Os soluços a lhe rebentarem do peito induziam-nos a doloroso constrangimento. E a infeliz contou em lágrimas. Estive na terra, durante quase meio século. Tomei corpo entre os homens, após entender-me com um amigo dileto que seguiu, antes de mim, no rumo da arena carnal, onde me recebeu nos braços de esposo devotado e fiel. Com o sentimento dos instrutores, cuja bondade nos obtiver o retorno à escola física, comprometemo-nos a recolher 8 filhinhos, 8 corações de nosso próprio passado espiritual, que por nossa culpa direta e indireta jaziam nas furnas da crueldade e da indisciplina. Cabia-nos acolhê-los carinhosamente, renovando-lhes o espírito, ao hálito de nosso amor. Suportar-lhes-íamos as falhas renascentes, corrigindo-as pouco a pouco, ao preço de nossos exemplos de bondade e renúncia. Nós mesmos solicitáramos semelhante serviço. Para alcançar mais altos níveis de evolução, suplicamos a prova reparadora. Saberíamos morrer gradativamente no sacrifício pessoal, para que os associados de nossos erros diante da lei divina recuperassem a noção da dignidade. A triste narradora fez longa pausa que não ousamos interromper e continuou. Entretanto, casando-me com Cláudio, o amigo a que me reportei, fui mãe de um filhinho, cujo nascimento não pude evitar. Paulo, o nosso primogênito, era uma pérola tenra em nossas mãos. Despertava em meu ser comoções que o verbo humano não consegue reproduzir. Ainda assim, acovardada perante a luta, por mais me advertisse o esposo abençoado, transmitindo avisos e apelos da vida superior, detestei a maternidade, asilando-me no prazer,
Cláudio era compelido a gastar largas somas para satisfazer-me nos caprichos da moda. Mas a frivolidade social não era o meu crime. Nas reuniões mundanas mais aparentemente vazias pode a alma aprender muito quando resolve servir ao bem. Cristalizada, contudo, na preguiça, qual flor inútil a viver no luxo dourado, por 12 vezes pratiquei o aborto, confesso. Surda aos ditames da consciência que me ordenava o apostolado maternal, expulsei de mim os antigos laços que em outro tempo se acompliciavam comigo na delinquência, assassinando as horas de trabalho que o Senhor me havia facultado no campo feminino. E, após 20 anos de teimosia delituosa, ante o auxílio constante que me era conferido pelo amparo celestial, nossos benfeitores permitiram, para minha edificação, fosse eu entregue aos resultados de minha própria escolha. Enlaçada magneticamente àqueles que a divina bondade me restituiria por filhos ao coração e aos quais recusei guarida em minha ternura, fui obrigada a tolerar-lhes o assalto invisível, de vez que, 6 deles, extremamente revoltados contra minha ingratidão, converteram-se em perseguidores de minha felicidade doméstica. Fatigado de minhas exigências, meu esposo refugiou-se no vício, terminando a existência num suicídio espetacular. Meu filho, ainda jovem, sob a pressão dos perseguidores ocultos que formei para nossa casa, caiu nas sombras da alienação mental, desencarnando em tormento indescritível num desastre da via pública, e eu, pobre de mim, abordando a madureza, conheci a dolorosa tumoração das próprias entranhas. A veste carnal, como que horrorizada de minha presença, expulsou-me para os domínios da morte, onde me arrastei largo tempo, com todos os meus débitos terrivelmente agravados, sob a flagelação e o achincalho daqueles a quem podia ter renovado com o bálsamo de meu leite e com a bênção de minha dor. A desditosa enferma enxugou as lágrimas com que nos acordava para a violenta emoção e terminou. Fale de minha experiência às nossas irmãs casadas e robustas que dispõem de saúde para o doce e santo sacrifício de mãe. Ajude-as a pensar. Que não transformem o matrimônio na estufa de flores inebriantes, e improdutivas, cujo perfume envenenado lhes abreviará o passo na direção das trevas. Escreva. Diga-lhes algo do martírio que espera, além da morte, quantos quiseram ludibriar a vida e matar as horas. A mísera doente, sustentada por braços amigos, foi conduzida à vasta câmara de repouso e, impressionados com tamanho infortúnio, tentamos cumprir-lhe o desejo e transmitir-lhe a palavra. Contudo, apesar do respeito que consagramos à mulher de nosso tempo, cremos que o nosso êxito seria mais seguro se caminhássemos para um cemitério e assoprássemos a mensagem para dentro de cada túmulo. Lola Leila. De A Vida Escreve, Pag. 211, oitava rede, Hilário Silva, Espírito. 1. Sempre Lola Mendes. Borboleta humana expressando mulher. Perfumaria e seda farfalhante. Bailarina admirável. Estonteante beleza. Transportava graça nos pés. Ao fim de cada espetáculo, era o centro das atenções. Ceias lautas. Esvaziam-se garrafas e bolsas. Dentre todos os admiradores, porém, salientavam-se 2 que, por ela, arruinaram a própria vida. Dom Gastão Álvares de Toledo, que abandonara esposa e filhos para fazer-lhe a corte, e Dom Jairo Carizio, que assassinara o próprio pai, às ocultas, para ofertar-lhe mais ouro. Lola, entretanto, queria mais. Soberana da ribalta, envolvia-os em sorrisos maliciosos. Explorou-lhes o coração, até que se vissem, revoltados, um à frente do outro, em duelo fatal. Dom Jairo, mais forte, eliminou o rival, com estocada irresistível. No entanto, obsidiado pela vítima, desceu, a breve tempo, para a caverna da loucura, onde encontrou a morte. Lola Mendes dançou e bebeu por muito tempo ainda. Um dia, o espelho contou-lhe a história da velhice. Rosto enrugado, cabeça branca,
passo lento. Amedrontada, aprendeu a encontrar o socorro da prece. E quando o túmulo lhe acomodou os restos no esquife estreito, veio a saber que Dom Gastão não morrera, que Dom Jairo padecia as consequências dos próprios crimes, e que ela própria vivia. Chorou. Desesperou-se. Peregrina do sofrimento, errou longo tempo nas trevas. Um dia, mãos